Nós vamos ler a passagem da ressurreição de Lázaro e, à luz desse texto bíblico, vamos pensar sobre o tema Um milagre em Betânia, quando tudo parece perdido. E o texto do Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, pois eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para lá morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Que Deus nos abençoe. Quando tudo parece perdido. Essa passagem, meus irmãos, é um dos textos mais belos do Evangelho segundo João. Eu oro para que o seu coração e sua mente sejam abertos para receber a palavra, porque esse texto é uma narrativa de fatos, gloriosos fatos que dizem muito acerca da identidade e da missão de nosso Rei bendito, Senhor e Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho de João, ele tem algumas peculiaridades. Se você fizer uma leitura cuidadosa, atenciosa, vai descobrir que ele encerra o livro dizendo que se todos os milagres realizados por Jesus fossem escritos, nem mesmo todos os livros do mundo seriam suficientes para o registro. Mas João, ele está escrevendo a partir de um propósito. Ele tem um fio condutor. E ele então seleciona 7 milagres específicos. E o último desses milagres é o que nós acabamos de ler. E esses milagres estão relacionados a uma expressão que para o judeu era muito forte, a expressão eu sou. Uma expressão que nos remete àquela experiência de Moisés lá no Horebe. E quando Jesus diz eu sou, e João seleciona 7 expressões dessa, ele está relacionando a milagres que dão autenticidade à identidade de Cristo. Exemplo, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E em seguida ele multiplicou pães e peixes. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Em seguida abriu os olhos de cegos de nascença. Então o que João está mostrando é, na verdade, a soberania de Cristo sobre tudo aquilo que aflige a humanidade. Doenças, enfermidades de variados tipos, o maligno, as necessidades todas. E agora João chega ao ápice, mostrando a soberania de Cristo sobre a morte. O que pode o homem fazer em relação à morte? Nada. O salmista diz, quem há que viva e que possa livrar-se das garras da morte? Você pode não reconhecer isso, mas o fato inequívoco é que você está na fila da morte com uma senha invisível nas mãos. A qualquer hora você pode ser chamado. Mas a boa notícia que essa passagem nos mostra é que o nosso Senhor é soberano sobre a morte. A morte não é o ponto final. A morte não é deixar de existir. E ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo é soberano sobre a morte. Ele venceu a morte naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é, portanto, soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele diz que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. E essa passagem tem muito a nos ensinar porque ela é pedagógica. Trata-se de uma família. Nós temos os nomes deles. 2 mulheres, chamam-se Marta e Maria, e um homem chamado Lázaro. Era uma família muito próxima a Jesus. Jesus estivera várias vezes naquela aldeia, que ficava ali a alguns quilômetros, muito próxima à cidade de Jerusalém. E eles eram muito próximos. O texto vai dizer que Jesus amava aquelas pessoas, amava Lázaro, e o fato é que Lázaro adoeceu. E sabendo da identidade de Cristo, do seu poder e autoridade, as irmãs então enviam emissários, dizendo, olha, aquele a quem amas está enfermo. O que é que elas esperavam? Que o Senhor viesse prontamente para socorrer o seu amigo. Ele estava enfermo. E o texto diz que Jesus Cristo demorou mais 2 dias. E quando chegou lá,
ele já estava sepultado há 4 dias. A distância era de 1 dia, ficou mais 2 dias e fez o caminho de 1 dia, 4 dias, Lázaro sepultado. E o texto vai dizer que quando o Senhor chegou próximo àquela aldeia, uma das irmãs se aproxima de Jesus, dizendo: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou tarde. É uma pena, mas o Senhor chegou tarde. E ele então disse: onde é que está o túmulo? E ele vai então à direção do túmulo, que era uma gruta, e uma das irmãs vai ao encontro dele: o mestre te chama. Então Maria diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas estão dizendo: o Senhor chegou atrasado. E o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele já havia dito ao emissário: digam a elas que esta enfermidade não é para a morte, mas para glorificar o Filho de Deus. Pois bem, o resultado nós sabemos. Lázaro ressuscitou dos mortos e o Senhor foi glorificado ali. Mas não é apenas um milagre. É um milagre pedagógico, tem muito a nos ensinar. Eu queria sua atenção para nós pensarmos sobre algumas verdades desse glorioso milagre em Betânia. Primeiro e antes de tudo, os verdadeiros discípulos de Cristo estão sujeitos à adversidade. Isso é interessante. Se é uma coisa que me fascina no Evangelho, é a honestidade de Jesus Cristo. Você encontra em toda a história, nas múltiplas religiões deste mundo, os gurus espirituais que ludibriam as pessoas com falsas promessas. Não é o caso de Jesus. Primeiro porque ele não é um guru espiritual, ele é o Deus encarnado que veio este mundo numa missão redentiva, ele é a própria verdade, ele não engana, não torce a verdade, não ludibria, ele é muito, mas muito claro na sua mensagem. Por vezes ele parou seus discípulos e disse: olha, vocês querem mesmo me seguir? Vocês já ponderaram o custo do discipulado? E ele fez o chamado discurso duro em João capítulo 6. Olha, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. E uns ficaram escandalizados e foram embora. E então ele se dirige aos discípulos e diz: e vocês, não querem ir embora também não? E Pedro, em nome do colégio apostólico, diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Portanto, Jesus não ludibriava os seus seguidores. E uma coisa que ele deixou muito clara, em vários momentos das narrativas, é que ser discípulo de Cristo não dá ao cristão imunidade ao sofrimento. Quem era aquele homem que estava enfermo? Um amigo de Jesus. Olha o que o texto diz no verso 3. Mandaram por dizer a Jesus: está o quê? Enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro era amado por Cristo e, a despeito disso, ficou enfermo. E, a despeito disso, morreu. A adversidade, o sofrimento, a angústia, a luta, a provação chegou naquela família. Vejam, irmãos, como isso está completamente distante das propostas da teologia do triunfo, da teologia da prosperidade, dos falsos profetas que em cada esquina espreitam as pessoas, sobretudo quando estão vulneráveis por conta de um problema de saúde, por conta de um problema conjugal, por conta de um problema financeiro, e fazem promessas que a Bíblia não faz. E se tem uma coisa que a Bíblia não promete é imunidade ao sofrimento. O que a gente tem toda a passagem das Escrituras, em variadas passagens, é uma lista enorme de pessoas que, a despeito de sua fidelidade, sua piedade, sua afeição por Cristo, passaram por vales sombrios. E Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo. E a enfermidade foi tão grave que ele veio morrer. E o que Cristo nos mostra, então? Você é um discípulo de Cristo, você pode ser fiel, você pode ser piedoso, você não está isento de passar por provações, dificuldades algumas intensas, os chamados vales sombrios. Veja um texto que aparece na segunda carta de Paulo a Timóteo, que também é altamente instrutivo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Essa passagem é interessante porque Paulo está escrevendo a última carta dele a Timóteo. Ele está na antessala do martírio, escrevendo de Roma, talvez aí algumas semanas, no máximo 1, 2 meses da sua morte, por ordem expressa do imperador. Ele escreve essa última carta e ele está dizendo a Timóteo algumas coisas sobre seus últimos dias, seus companheiros de viagem. Ele dá uma informação sobre um tal de Erasto. Erasto ficou em Corinto. Trófimo, deixei o doente em Mileto. Mileto era um porto de Éfeso, uma cidade grega. Pergunta é: se é a vontade de Deus que todo cristão
não sofra um problema de enfermidade, por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Nós temos aqui, nessa passagem, algumas observações para fazer. Primeiro, será que faltou a Trófimo fé que Deus poderia curá-lo? Será que Paulo errou ao deixar o seu companheiro doente, podendo então ordenar que aquela enfermidade batesse em retirada? Não. Essa passagem é instrutiva porque está narrando o seguinte: nem mesmo o apóstolo Paulo tinha poder, autoridade sobre certas circunstâncias. É um mistério, porque às vezes Deus concede saúde a uns e não a outros. E aqui está um discípulo de Cristo, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, que Paulo, não podendo fazer nada por ele, deixou em Mileto, possivelmente assistido pela igreja lá, e seguiu viagem. Isso aponta para nós o seguinte: esse movimento nocivo, pagão, anticristão, nocivo, repito, do movimento de cura divina que assolou o Brasil na década de 80 e 90, não tem fundamento bíblico. E essas mesmas pessoas que propagam esses falsos ensinos, por vezes caem doentes e caem em dificuldade. Porque nós vivemos num mundo pós-queda e nós estamos sujeitos à enfermidade. E o amigo de Jesus, a quem ele amava, Lázaro, adoeceu a ponto de morrer. O bispo John Riley diz o seguinte: não podemos medir esforços para obter o melhor recurso médico. Precisamos ajudar nossos corpos com todos os recursos naturais disponíveis e travar um bom combate contra os seus inimigos. No entanto, em tudo que fizermos, jamais devemos esquecer que o melhor e mais capaz auxiliador está nos céus, à direita de Deus. Isso é maravilhoso. O que é que está dizendo? Não é cruzar os braços diante de um problema, de uma adversidade, nesse caso aqui uma doença, mas pode ser qualquer situação que traga aflição à alma. Não é para cruzar os braços como dizendo, bem, é uma sina, é um destino, essa linguagem pagã. Devemos buscar os esforços. Toda cura provém de Deus. Curas por meios extraordinários, sobrenaturais, metafísicos, mas também os recursos ordinários. Sempre que eu vou a um hospital visitar alguém, na minha oração eu agradeço a Deus a estrutura hospitalar, agradeço a Deus a equipe médica, os profissionais de saúde, os medicamentos. Essas coisas todas são meios que a providência usa para abençoar pessoas. Portanto, sonegar isso é negar a soberania divina e a sua providência sábia na administração das coisas. Pois bem, fazer todos esses esforços é correto e necessário. Não obstante a isso, o melhor, o mais eficaz recurso é buscar o auxílio de Deus. E aquelas mulheres mandaram chamar a Jesus. E o Senhor veio. Quando elas pensavam que tudo estava perdido, as coisas de fato aconteceram favoravelmente para aquela família. Há uma passagem nesse mesmo Evangelho de João, que é um evangelho belíssimo, recomendo a vocês, leiam de ponta a ponta, meditem, estudem, memorizem o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ele diz assim no verso 33 do capítulo 16: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não há uma promessa aqui de livramento do problema, mas através do problema. A paz, a presença confortadora e a soberania que quando Deus quer, Ele faz. E quando não faz, esse não realizar não é sinal de tirania, mas simplesmente uma soberania e um mistério da providência. Mas tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. Podemos confiar no Senhor. Podemos confiar no seu cuidado. Aprendemos ainda nessa passagem que o Senhor Jesus é o melhor amigo em tempos de aflição. Isso é maravilhoso também. O texto diz, o Senhor está enfermo aquele a quem amas. E Jesus então disse para os discípulos, olha, vamos a Betânia, porque Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E aí alguém diz, olha, eles estão numa região diferente da Judéia. Ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar. Vamos voltar para lá, para aquela situação de dificuldade? E Jesus, vamos para lá. Eles pensavam que Lázaro estava dormindo. E Jesus então falou claramente, olha, Lázaro morreu, nós vamos para Betânia.
E eles então vão naquela direção. E qual o ponto aqui interessante? Essa expressão que diz, está enfermo aquele a quem amas, e falando claramente que eles eram amigos, aponta para nós o seguinte: Deus pode usar meios, e tem usado meios para nos abençoar. Nós temos a família, nós temos amigos, nós temos outras fontes que Deus pode usar para nos abençoar em tempos de aflição, mas nós nunca, jamais devemos nos esquecer que o nosso melhor amigo em tempos de aflição é o Senhor. E é nesse ponto em particular que o evangelho é diferente da religião. Porque a religião é o sistema, o modus operandi, a prática cotidiana, o entrar na ciranda das práticas religiosas. A fé cristã, o evangelho, é uma vocação para um relacionamento. E quem já passou pelo vale da sombra da morte, quem já passou por tempos de aflição, quando a alma está em angústia, quando o peito fica apertado, quando o problema é maior do que você mesmo, e você de repente, mesmo que acompanhado, se sente sozinho diante do terror da aflição, ou mesmo na face da morte, o que vai fazer diferença é a presença de Cristo, o amigo em tempos de aflição. Quem sabe o que é isso? Aquele que já experimentou essa presença extraordinária, invisível, mas real, confortadora, a presença do Mestre. Quando Paulo ficou preso em Cesareia, antes de embarcar para Roma, Lucas diz lá no livro de Atos que naquela noite, no calabouço, o Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem. É na hora da aflição, quando o coração está apertado, quando você está perdido existencialmente, ou se sentindo abandonado, enfraquecido, quando enxerga um problema maior do que você mesmo, que o Senhor se posta ao seu lado e diz: coragem, você não está sozinho. É graça dos céus. E o Senhor Jesus Cristo é o melhor amigo em tempos de aflição. Alguém disse: creiamos que o Senhor Jesus nos ama tanto na saúde quanto na doença. É um amor incondicional. Se os dias estão nublados ou se o sol brilha, não importa se a circunstância é favorável ou se a circunstância conspira contra nós, o Senhor está sempre conosco. E o que é lindo nessa passagem, meus irmãos, é que quando o Senhor Jesus chega ali, observe, talvez aí seja projetado o verso 33, olha o que está escrito. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa expressão, ele se agitou em espírito, aponta o fato que Jesus estava revoltado contra as causas que traziam sofrimento àquelas pessoas. Portanto, só sofre quem ama. E porque ele estava angustiado quando ele viu aquele cenário, ele viu pessoas ali entristecidas. Ele viu ali, em linhas gerais, face a face, a causa primária do sofrimento, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Interessante que Jesus então fica indignado com os efeitos do pecado e ainda hoje a causa primária de todo o nosso sofrimento é a entrada do pecado no mundo. E o Senhor, ele experimenta aqui nessa passagem dois grandes sentimentos. Ele é humano também. Primeiro, indignação diante do sofrimento que é gerado pelo pecado e ao mesmo tempo empatia quando ele vê aquelas mulheres chorando, quando ele vê os próprios judeus chorando. O texto diz então o quê? Que ele chorou. Ele chorou. Pergunta: se ele de fato iria ressuscitar a Lázaro, como ressuscitou, por que ele chorou? Esse é um dos melhores versos da Bíblia, e esse verso aponta para nós a humanidade de nosso Senhor Jesus. Você não serve a um Deus distante. Você não serve a um Deus que não se importa com você. E o fato do verbo ter se feito carne, habitado entre nós, e ter chorado naquela casa, naquela circunstância, revela que ele se importa conosco. Jesus chorou. E ainda hoje, o Senhor sofre as nossas dores. Quantos de nós aqui já passou por experiências amargas, difíceis, experimentou essa compaixão do Mestre? Bem, via de regra, boa parte das religiões no mundo apresentam divindades e deuses distantes, caprichosos,
que precisam disso ou daquilo para serem favoráveis. Nós servimos a um Deus que prova o seu amor para conosco, enviando o seu próprio Filho para resolver o nosso maior drama, nosso maior problema, a causa primária de todas as nossas aflições, que é o pecado. Cristo fez isso porque nos ama. Ele não veio contra a vontade, ele aceitou a missão que seu Pai lhe deu. De modo que, num artigo interessante escrito alguns anos atrás para uma revista teológica, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Jesus não é o Deus distante dos deístas, nem o Deus impessoal dos panteístas, nem um Deus iracundo e caprichoso dos feiticeiros, nem um Deus fatalista dos estoicos, nem um Deus bonachão dos epicureus. Jesus não é o Deus morto, fixado na madeira, na pedra, no mármore, carregado no ombro pelos seus fiéis. Jesus não é o Deus legalista, xerife cósmico dos fariseus. Jesus é o Deus que sofre conosco, que chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente e que intervém. Esse é o Senhor da igreja. E o fato dele ter chorado diante do sofrimento daquela família nos alivia o coração, nos encoraja, nos consola para saber que ele continua o mesmo. Ele sabe o que faz você tremer, ele sabe o que faz você chorar, ele sabe o que tira o seu sono, ele diz: eu estou aqui ao seu lado. Um Deus que tem compaixão. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. O Cristo que nós servimos é um Cristo que tem compaixão dos seus. E ele sabe o que é o sofrimento. Ele é alguém experimentado em dores. Exemplo? Ele sabe, por exemplo, o que é não ter um teto. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe, por exemplo, o que é a solidão. Por vezes foi abandonado, por vezes se sentiu sozinho. Inclusive na hora mais dramática, quando ele estava no Calvário recebendo a sua culpa, a sua condenação. Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabe o que é solidão. Ele sabe, ele conhece a dor da perseguição, foi perseguido pelo diabo, perseguido por Herodes desde o seu nascimento, perseguido pelos fariseus, pelos escribas, por todo o sinédrio, por toda a cúpula religiosa do seu tempo. Ele sabe, por exemplo, o que significa ser traído. Foi traído por Judas, um dos seus discípulos. Ele conhece a humilhação. Preso, espancado, cuspido, rasgado, pregado na cruz, debaixo de zombaria. Ele conhece a dor da enfermidade, porque o texto vai dizer que ele trouxe sobre si, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E ele sabe o que é a dor da morte. Ele morreu em nosso lugar. Portanto, qual é o ponto aqui? Todas as nossas dores, todas as nossas aflições foram experimentadas pelo Senhor. De modo que quando ele vê discípulos seus sofrendo, não importa a razão, ele se compadece como quem diz: eu sei o que você está passando. Eu já experimentei esses sentimentos. E ele tem compaixão de nós. Portanto, o autor de Hebreus vai dizer, seguindo a linha de raciocínio: acheguemo-nos, portanto, como? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se achegue junto ao trono da graça, chegue com confiança, porque você vai se achegar diante de um Deus que sabe o que é sofrer, que conhece as nossas dores. Ele escolheu experimentar. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele humilhou-se, assumindo a forma humana, humilhou-se, aceitando e submetendo-se à morte, a morte mais vil, a morte de cruz por amor a nós, de modo que ele conhece isso. E isso nos encoraja profundamente. Há um hino no cantor cristão, o hino 77, Jesus é o melhor amigo, e há uma estrofe, uma passagem do hino que diz assim: sei que o amigo melhor é Cristo quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o amigo melhor é Cristo. Cresci ouvindo isso na igreja. Memórias que penetram a mente e o coração e não saem nunca. O melhor amigo é Cristo quando a tempestade assalta a fé. E quando é que a tempestade assalta a fé? Quando você recebe um diagnóstico horrível. Quando você recebe um telefonema sem aviso prévio, de repente o lindo dia se torna um pesadelo. Quando a tragédia chega, você fala: meu Deus, por quê? Quando a tempestade assalta a fé, o melhor amigo é Cristo. É aquele que se posta ao nosso lado e diz:
eu estou no comando. O que eu faço contigo não sabes tu agora, saberás depois. Terceira aplicação. Jesus sabe o melhor momento de agir. E é aqui que nós temos muita dificuldade. Numa sociedade como a nossa, debaixo da taxocracia, corrida, pressa, agitação, como é difícil esperar, como é difícil acertar o nosso relógio pelo relógio de Deus. Nós queremos programar Deus, manipular Deus. Somos a geração micro-ondas que quer programar as coisas no nosso tempo, à nossa maneira. E o verso 6 aponta aqui para uma verdade que nós não podemos esquecer. Observe o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Está aqui uma coisa difícil de conciliar. A pergunta, portanto, passa a ser: como conciliar o amor de Cristo com a demora de Cristo? Se ele amava o seu amigo, por que demorou 2 dias? E chegando lá, aquela família em sofrimento com o seu ente querido morto há 4 dias. A angústia das irmãs de Lázaro se intensifica, Lázaro vai piorando. E a questão é como harmonizar tudo isso com a palavra de Jesus. Falta de amor, desinteresse, descuido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos. Muitas vezes, Deus parece demorar, parece chegar atrasado, mas na verdade Deus está trabalhando. Há uma canção que diz que Ele nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira é perfeita. Veja, por exemplo, essa pedagogia de Deus, a pedagogia do suposto atraso. Prometeu a Abraão um filho, só cumpriu a promessa 13 anos depois. A tempestade no mar afligiu os discípulos e ele só foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite. Por algum momento, ou por alguns momentos, talvez algumas horas, os discípulos estavam ali no embaraço, naquela noite trevosa, no mar da Galileia, agitados de um lado para o outro. Só na 4ª vigília da noite ele foi ao encontro deles. Já ele vai pedir Jesus ajuda para curar sua filha, ele se atrasa e quando chega lá, a menina está morta. E em todos esses casos, o que vem à memória é aquele texto de Provérbios, quando diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Marta e Maria tinham esperança em Jesus. Quando o Senhor se atrasa e o irmão morre, as esperanças foram perdidas. Tanto é que elas dizem: se o Senhor tivesse mais cedo, se eu chegasse antes, o Senhor poderia curar o meu irmão. Agora não há mais o que fazer, ele está morto. E a pergunta é: por que Jesus demorou? Qual é o propósito dele aqui? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, aquelas mulheres estão passando por 3 provações. Primeiro, a ausência de Jesus. Todos podiam ter faltado, menos Jesus. Ele estava ausente. A demora de Jesus, parece que ele não teve pressa, adiou a viagem. E agora, a morte de Lázaro. Nosso irmão está morto, não há mais o que fazer. Tudo foi perdido. E quando o nosso coração está atribulado, inquieto, uma das primeiras coisas que nós somos tentados a fazer é duvidar do amor de Deus. Duvidar do amor de Deus. Eu estou convencido de que provações dessa natureza são um grande teste para a nossa fé. Será que nós cremos mesmo que Deus cuida de nós quando estamos passando por momentos adversos? Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode não ter todas as respostas, mas uma convicção você pode guardar profundamente aí no seu coração, bem firmada. Deus se importa conosco, Ele nos ama, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra nós. E aquelas mulheres titubearam, vacilaram, mas o Senhor estava ensinando a elas e a outras pessoas naquele contexto. E aqui deixa eu lhes mostrar alguns versos, 21, 24 e 25. Primeiro, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo o seguinte aqui. Marta crê que Jesus poderia ter sido. Ela está falando do passado. Passou. Se estiveras, é o verbo que ela usa, Senhor, meu irmão não teria morrido. Vem Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela está falando de algo futuro. Uma diz, o Senhor poderia ter feito algo. Não fez. A outra diz, não, mas você vai fazer no futuro. Agora vejam a palavra de Jesus.
Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Marta não crê no Jesus que age agora, mas o Senhor está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui. Em outras palavras, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A demora de Jesus é pedagógica. É pedagógica. Deus nos ama tanto, Ele se importa tanto conosco, que Ele usa circunstâncias adversas para descascar o Adão que é em nós, para burilar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé. E não faz isso porque é tirano, muito pelo contrário, Ele é benfeitor, Ele é benevolente, Ele é bondoso. E essa demora de Jesus tem algo a nos ensinar. Um pregador escocês, o Alexander Maclaren, um dos grandes pregadores batistas do século XX, ele disse assim, em um sermão de 1905, às vezes Cristo demora a vir em nosso auxílio, a fim de provar a nossa fé e avivar nossas orações. O barco pode estar coberto pelas ondas e o mestre dormindo, mas ele despertará antes que se afunde. Ele está dormindo no barco, mas nunca passa da hora, e com ele não há tarde demais. Eu amo as doutrinas cristãs e uma doutrina que é muito preciosa para nós é justamente a doutrina da providência, da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem sempre nós temos todas as respostas, mas eu repito, podemos confiar no Senhor. Isaías, o profeta, diz: o Deus eterno diz: os meus pensamentos não são seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Portanto, o caminho de Deus não é o nosso. Nunca, nunca seja tola para supostamente encurralar Deus contra a parede e exigir explicações. Quando Jó buscou encurralar Deus para saber as razões das suas angústias, Deus começou a fazer algumas perguntas embaraçosas. Você está querendo me dar conselhos? Então eu quero te fazer algumas perguntas. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu coloquei os limites nos oceanos do mundo? Deus não aceita conselho. Orar não é dar conselhos a Deus. Orar é tentar acomodar a nossa vontade à vontade divina. É abrir o coração. Por vezes encontramos aflitos. Senhor, eu não entendo, estou angustiado, estou triste, abatido, até mesmo apavorado diante desse cenário. Sustenta a minha fé no Evangelho, sustenta a minha fé em Jesus Cristo. E aí Deus vai nos ensinar que o caminho dele não é o nosso. E se nós não sabemos o caminho, basta saber que ele é nosso guia, o Deus que enxerga no escuro. Caminhando, aprendemos aqui ainda que o Senhor Jesus tem maneiras misteriosas de lidar com os seus. Maneiras misteriosas. Ele não tem pressa, repito, ele não chega atrasado, ele não falha, ele não é colhido pela dúvida, pela surpresa. Ele é aquele, como disse um teólogo, que conhece o fim desde o começo. Portanto, observe o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que Deus seja por ela glorificado. Qual é o ponto aqui? Queria fazer uma pergunta a vocês, pergunta muito simples. O que é que promove mais a glória de Deus? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto de 4 dias? Observe que é o último dos milagres que João selecionou para apontar a messianidade de Jesus, a sua divindade. Jesus já havia curado enfermos, ele já havia feito grandes prodígios, mas agora o último deles é a ressurreição de Lázaro. E quando ele diz essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, ele está apontando o seguinte, que havia um propósito maior, mais do que simplesmente curar um amigo, ele queria glorificar o nome do Senhor, mostrando aquelas pessoas que ele tem autoridade não apenas sobre a enfermidade, mas também sobre a tirania da morte. A morte, diz o autor de Hebreus, que ela impõe pavor sobre as pessoas. E na tradição do rabinato,
Havia uma expectativa em relação ao Messias que ele teria poder para ressuscitar mortos depois de 4 dias. O que ele está fazendo aqui é uma demora planejada, deliberada, pedagógica. É a maneira misteriosa de Deus trabalhar com a gente. O texto de Paulo aos Romanos vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou em algumas versões, segundo o seu decreto, de modo que, mesmo quando a circunstância é desfavorável e parece que Deus perdeu o controle, ou parece que há dúvidas em relação ao amor dele para conosco, essa pedagogia divina tem o propósito de nos abençoar, de alguma maneira, abençoar nossas vidas e glorificar o próprio nome dele, que é sempre digno de ser adorado. Veja, por exemplo, irmãos, a vida de José no Egito. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, traído, preso, esquecido. Anos e anos no ostracismo lá, até que Deus o elevou e colocou ele no comando da maior potência do mundo antigo, do Egito. E qual é a leitura que José faz disso? Qual é a leitura que ele faz? Deus tem caminhos misteriosos. A providência nem sempre é clara no desenrolar de sua obra, mas o fim último é abençoar vidas, é glorificar o nome do Senhor. José entendeu isso, olha o que ele disse. Vós, na verdade, está dizendo para os irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O plano de vocês era um plano mau, um plano maligno. E eu não entendi por que Deus permitiu, porque aquelas circunstâncias todas me tomaram de assalto. Mas agora eu sei que, na verdade, Deus tinha um propósito maior, que era conservar muita gente em vida. José, na verdade, enquanto sofria naquele calabouço, Deus preparava a rampa para que ele pudesse assumir o trono do Egito e abençoar toda uma geração. 70 pessoas entraram no Egito e dali saíram centenas de milhares. O povo hebreu foi forjado naqueles 400 anos de provação no Egito. Pois bem, 10 de abril de 1660, um pregador chamado Richard Baxter, ele disse o seguinte: meu conhecimento da vida é diminuto, o olho da fé está turvado, mas é suficiente que Cristo saiba tudo e eu estarei ao seu lado. Está aqui um bom caminho para nós. Você não tem todas as respostas? Você está como José num calabouço? Você está como as irmãs de Lázaro chorando diante de um túmulo de um irmão amado que perdeu a vida? Sabe de uma coisa? Basta saber que o Senhor está ao seu lado e seu plano é sempre perfeito. Há um verso na Bíblia, no Evangelho de João, que é muito precioso para mim e tem um impacto emocional muito forte sobre a minha vida e a minha história, que é o texto de João 13, verso 7. E gosto muito desse texto, naquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro vai resistir a isso e o Senhor diz para ele algo maravilhoso. E então, assim o texto: você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde, respondeu Jesus. Este verso está sendo aplicado àquele lava-pés, que era muito mais do que lavar apenas os pés dos discípulos, era um ato simbólico muito intenso e profundo. E Jesus diz: você não está entendendo o que está acontecendo agora, você vai entender depois. E Pedro de fato entendeu. E este verso pode ser aplicado em muitas circunstâncias da nossa vida. Você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, você vai entender depois. Há um intervalo entre o que Deus está fazendo e a compreensão dos propósitos dele. A gente não entende tudo porque nós somos seres humanos limitados e temos nossas fraquezas. Bem, caminhando para o final, aprendemos ainda. Devemos fazer o que o Senhor Jesus nos ordena. Obedecer. Obediência ao Senhor. Está na provação, está na aflição, na angústia. Abra as Escrituras. Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. E a palavra é inequívoca, ela é clara. Nós devemos ouvi-la e obedecê-la, porque a palavra é a palavra de Deus. João 11:39, quando o Senhor se posta diante daquele túmulo, ele dá uma ordem: tirai a pedra. Senhor, dando informação, veja só como é a situação. Elas querem dar uma informação para Jesus. Senhor,
Já cheira mal, faz 4 dias, como se o senhor não soubesse. Ah, é? Ok. Tirai a pedra. E então, eles removem a pedra e o Senhor, com voz potente, de autoridade, diz: Lázaro, vem para fora. Warren Wiersbe diz que Jesus chamou Lázaro pelo nome por uma razão muito simples. Se ele fala simplesmente, vem para fora, todos os mortos ressuscitariam naquele dia. Então, ressuscitar apenas um hoje. Então, quem é? É Lázaro. Lázaro, vem para fora. Autoridade. Obediência. Você não serve a um Deus inventado. Você não serve a uma caricatura da divindade. Você serve ao Senhor Jesus Cristo. Obedeça ao Senhor. E peça perdão, se for o caso, pelas vezes que, porventura, você tenha, até numa atitude de fraqueza espiritual, falado algumas coisas inadequadas, pensado algumas coisas impróprias, ou mesmo semeado dúvidas no seu coração quanto à soberania e o amor de Deus. E quando você for tentado duvidar, lembre-se da cruz. A cruz que é símbolo maior da justiça de Deus e do seu grande amor por nós. Recordo-me de um pastor fazendo um sepultamento de um garoto, um adolescente. É sempre difícil fazer sepultamento de crianças e adolescentes. É ainda mais doloroso. Eu já tive experiências assim. E esse pastor disse que estava naquele velório, aguardando o momento para fazer lá o ofício fúnebre. E de repente chegam com a mãe, já debilitada pelo sofrimento, pela carga emocional naquela situação. E quando ela vê o pastor, ela corre em direção a ele, pega-o pelo colarinho e começa a sacudi-lo. E todos ficam ali, diante daquela situação. E aí ela, gritando, pergunta ao pastor: onde Deus estava que permitiu que meu filho sofresse esse acidente tão jovem? E aí todos ficaram assim, aguardando a resposta. O pastor, num lampejo de graça, disse, com compaixão, olhando nos olhos daquela mãe: minha querida irmã, Deus estava onde sempre esteve e onde sempre estará, no seu trono soberano, de onde ele assistiu à morte do seu único filho, santo e imaculado, em favor dos meus pecados, dos seus pecados e dos pecados do seu filho. Ele não deixou de existir. Ele está com o Rei da Glória, numa condição melhor do que a minha e do que a sua. Nós somos cristãos, nós temos esperança. Podemos obedecer ao Senhor. Eu respeito a sua dor, mas eu creio na ressurreição dos mortos. Este corpo experimentará a ressurreição, porque a alma já está com o Senhor. Vale a pena obedecer a Deus. Tirai a pedra. E eles tiraram, e o que eles viram? O poder do Senhor. Lázaro, vem para fora. E por fim, a última aplicação. A fé são as lentes pelas quais vemos a glória de Deus. O verso 38 e também o verso 39 dizem assim: ordenou o Senhor, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Crer. Crer não é acreditar, crer não é salto no escuro, crer é confiança. Porque ele está dizendo o seguinte: mulher, eu já não te disse. Se você confiar em mim, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. A morte não tem a última palavra. Eu sou Jesus. Ele está convidando aquelas mulheres a confiar no Senhor. Essa expressão, se creres, verás a glória de Deus, significa o seguinte: é crer para ver, e não como Tomé, ver para crer. Hebreus 11, verso 1 diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Na versão linguagem de hoje. Isso é lindo, não? Certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Que coisas são essas? Aquelas que estão prometidas na palavra. Por que você pode crer que depois de morto você não é lançado num abismo escuro ou não deixa de existir? Porque a Bíblia diz que há vida após morte. Há o rio, e depois de atravessarmos este rio, na linguagem de John Bunyan, que a gente encontra do outro lado, não é escuridão. É a presença gloriosa daquele que venceu a morte. Fé, portanto, é confiar na palavra de Deus. É crer
Isso aqui não é simplesmente papel. Isso aqui é o registro da palavra viva de Deus. Podemos confiar na sua palavra. E é desesperador para uma pessoa que vive neste mundo sem confiança, sem esperança, sem fé naquele que é soberano sobre todas as coisas. Pois bem, deixa eu ler para os irmãos Jeremias 29, verso 11, um texto também muito belo. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Essa é a carta de Deus para os exilados, Jeremias 29. E essa carta tem várias mensagens de esperança para o povo. E ele encerra a carta dizendo assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. E eu não sou um tirano. O que eu tenho para vocês não é desgraça. É prosperidade, no sentido pleno da palavra prosperidade na cultura hebraica. Eu tenho um futuro cheio de esperança. E sabe quem está prometendo essas coisas? Sou eu, o Eterno. Vocês podem confiar na bondade divina. Eu encerro, meus irmãos, dizendo o seguinte. Às vezes, nós passamos por provações, situações difíceis, dificuldades as mais variadas. Somos tentados a fraquejar, a esmorecer. Aqueles que às vezes estão à nossa volta, que deveriam nos encorajar, também lançam dúvidas, complicam ainda o problema já difícil. E há um salmo, o Salmo 42, que diz assim, que um grupo procurou os filhos de Coré e diziam assim: o teu Deus, onde está? E o salmista no Salmo 42 vai dizer o seguinte: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos repetir juntos? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos confiar no Senhor. Vamos seguir em frente. Não importam as circunstâncias, Deus há de nos conceder sua graça. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.